Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 27, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Aleluias. Versículo de número 57. Meus irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse lhe dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente ao sepulcro. Capítulo 28, versículo 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que esta é uma passagem bastante conhecida. Eu não quero cansar os irmãos pelo cansaço de ontem, a correria de ontem, a organização, a ornamentação, limpeza, vai e vem. Sei que não é fácil, sei que muitos não estão acostumados com a rotina de correria, mas Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Sabemos que embora o nosso corpo físico possa cansar, possa aos poucos até mesmo desfalecer, mas o nosso interior, ele precisa ser renovado dia após dia, para a graça do Senhor Jesus. Escrito por Mateus, discípulo de Cristo. Sabemos que Lucas não era discípulo, João Marcos também não era discípulo de Jesus, ou seja, eles não caminharam com Jesus, não aprenderam passo a passo com Jesus, apenas Mateus e João. Quando nós olhamos para Mateus, nós vamos ver que Mateus é o único dos evangelhos que segue cronologicamente os passos de Jesus. Enquanto os outros evangelhos, quanto Marcos e Lucas, eles apenas focam em situações, mas não passo a passo. Mateus vai passo após passo, sinalizando todos os passos de Jesus. Quando nós olhamos para Mateus dentro do seu ministério eclesiástico, nós vamos ver que Mateus não tinha a mesma luz, o mesmo brilho, a mesma intensidade que Pedro, Tiago e João tinham. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Tiago, Pedro e João era sempre dito por Jesus, pelas pessoas ou por um dos evangelistas. Mas nós podemos observar que embora Mateus não fosse tão visto, mesmo assim ele tinha a sua função específica no ministério de Jesus Cristo, ou no ministério evangelístico. Isso quer dizer, e nos dá uma luz que, mesmo às vezes você não tendo chamado para estar na frente, para estar na liderança, contudo Deus tem uma obra sobre a sua vida. E é importante aqui ressaltar que o que Deus tem na sua vida é sempre essencial para o teu crescimento
crescimento, para que você possa viver melhor. Quando nós encontramos ou quando nós projetamos a nossa vida de encontro com o projeto e os sonhos de Deus, é certo que nós vamos ser felizes nas nossas realizações, é certo que nós vamos prosperar naquilo que nós fazemos, e com a prosperidade virá o contentamento. Por isso que Pedro deixou as redes e passou a servir, a seguir Jesus, porque Pedro entendia que por mais que ele pescasse peixe, o seu chamado era muito mais aprazível quando ele pescava homens para Cristo. Irmãos, pode ter certeza que por mais simples que seja a sua tarefa, se ela estiver vinculada ao desejo do Senhor, você será feliz. Por mais que seja limpar, irmãos amados, a igreja, varrer o banheiro, por mais que seja fazer a mínima coisa que você possa imaginar, você pode ter certeza que vai ser muito útil para Deus. Eu me lembro de um caso de um pastor que ele ainda não era pastor, e ele contou que ficou sabendo de uma situação de uns amigos dele, que estava na igreja, orando todos os dias, Robson, das 3 às 5 da manhã. Eles oravam de segunda a segunda. E os pastores, às vezes, ficavam até meio constrangidos, porque tinha um irmão que não sabia falar direito, tinha um irmão que não sabia se pronunciar direito, e também ele não tinha muita educação na sua voz. Sabe aquele tipo de pessoa que fala para a gente que está brigando? E era a oração de madrugada. Então quando ele vinha para a oração na madrugada, o pastor ficava: calma, irmão, segura o espírito. E ele se dava mesmo para o Senhor. E diz que um dia, quando os pastores estão para abrir a igreja, quem vem subindo para a oração na madrugada? O irmão. E quando o irmão está subindo para a oração, um olhou para o outro dos pastores e falou assim: hoje nós temos problema. E quando eles estão orando, o irmão levantou e começou: glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O pastor: irmão, calma, Jesus não é surdo. E ele, naquela intensidade de servir a Deus da sua maneira, na sua simplicidade, e de repente eles estão ali, o pastor tentando segurar, de repente bate na porta. Um olhou para o outro e falou: está todo mundo que vem costumeiramente aqui, não tem ninguém de diferente. Quem será? Quando eles abriram a porta, estava uma mulher com roupa de uma religião de matrizes africanas. E quando ele olhou para a mulher, eles tomaram um susto. E a mulher falou bem assim: dá para vocês pedir para esse homem parar de gritar? Aí os pastores não entenderam, falaram: mas por quê? Ela falou: enquanto vocês oram, não tem um problema, mas quando ele grita, as minhas entidades não descem. E mandaram dizer assim: ó, fala para aquele homem parar de gritar, que enquanto ele não gritar, nós não temos liberdade para poder descer. O que eu quero dizer, irmãos amados, não é que os pastores não tinham autoridade, não é que você não tem talvez autoridade. O que eu quero dizer é que quando você deixa Deus te usar na sua simplicidade, Deus sempre derramará graças, bênçãos e unção sobre a sua vida. Por mais simples que seja o teu culto, seja no glória, no aleluia, por mais que você não saiba se pronunciar. Eu tenho uma tia que agora está nos céus, que ela não conseguia falar Jesus, ela falava: oh meu Jesusinho, irmão, mas quando ela orava, o céu descia, a glória de Deus se manifestava. Você podia até questionar da dicção dela, mas você não ia questionar da adoração que ela tinha. Sabe por quê? Porque não era formal, não era, irmãos amados, cheio de conhecimento, mas era cheio de unção. Quando nós misturamos o desejo, a vontade de Deus, e nós colocamos a nossa vida na direção do Senhor, certamente vai haver produção, crescimento e avanço para a glória de Deus. Mateus não era tão conhecido quanto Pedro, Tiago e João, mas era essencial. Porque, irmãos, Mateus não foi tão longe como muitos outros foram. Pela voz, pelas palavras, pela colocação que às vezes Pedro tomava à frente e falava. Mas as palavras de Mateus soam até hoje nos nossos corações, escritas no Evangelho. Então, para muitos, poderiam olhar e falar: Mateus, você deixou a coletoria, você deixou um lugar de destaque,
deixou um lugar de frente para estar ali servindo a Jesus e não ter a mesma projeção que os outros têm. Só que Mateus não sabia, talvez, que Cristo também tinha algo para ele. Então, por mais simples que seja o que Deus te pediu para fazer, faça com todo o seu coração. Nós podemos olhar aqui, irmãos amados, que então Mateus vai escrever, e aonde nós acabamos de fazer menção, fala sobre a morte de Jesus. Nós, como servos de Deus, nos alegramos, choramos, nos quebrantamos, até às vezes sorrimos pela ressurreição de Cristo, porque isso traz paz ao nosso coração. Porque nós temos a certeza para onde nós vamos, do que nós estamos indo, do que nós estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Me chama muita atenção e me causa preocupação o constante crescimento de pessoas que procuram cada vez mais alguns costumes que praticamente eu acho meio estranhos. Um dado recente foi colocado que alguns alunos, cerca de 27 alunos, se não me falha a memória, numa escola em um país distante, eles pediram ao professor para que no momento de intervalo, eles pudessem meditar e tranquilamente. E a meditação deles era um caixão, eles entravam ali e refletiam sobre a sua morte, porque entendiam que a morte era o melhor lugar para onde eles pudessem ir, só que cegamente, porque morrer sem Cristo é perdição. Só que o que me chama a atenção é que o diabo ele tem ludibriado tanto a mente das pessoas, ao ponto das pessoas agirem loucamente, sem pensarem nas consequências do que será a vida após a morte. Então agem loucamente, de qualquer maneira, fazendo tudo o que lhe vier à cabeça, como se a vida após essa fosse uma vida de paz. Mas observe que sem Jesus não há paz. Sem Jesus, irmãos amados, por mais que a pessoa possa ter uma vida terra de prazeres e deleites na terra, a vida após morte, sem Jesus, é uma vida de perdição, é uma vida de destruição eterna. E assim como Satanás iludiu Eva e Adão com a mesma frase dizendo não morrerás, certamente não morrerás, certamente não morrerás, essa frase ecoa nos corações das pessoas que o que elas estão fazendo não vai causar uma morte eterna. Então, quando eu olho para esta palavra, eu posso ver que Jesus foi a primazia daquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Observe, irmãos amados, que quando Mateus vai dizer aqui, Mateus vai falar sobre José de Arimateia. E o que me chama a atenção, Obed, sobre José de Arimateia, é que a Bíblia faz questão de dizer que ele era um discípulo, porém um discípulo em oculto. Ele era rico, fazia parte do Sinédrio, como se fosse o STF aqui do Brasil. Ele tinha essa função de julgar, de ditar as leis, e era o mais alto escalão dos judeus. Então, pelo fato talvez do lugar que ele alcançou, ele não podia estar em todos os lugares. E a Bíblia diz, Edson, que então ele fica servindo a Jesus, mas em oculto. Só que enquanto Mateus e os outros discípulos estão servindo a Jesus com toda a intensidade. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus é preso, metade se vai. Quando Jesus é crucificado, a outra metade se vai, apenas João fica. E as mulheres. Quando Jesus, irmãos amados, está crucificado, eles abandonam o mestre. E aí me chama a atenção que agora um homem que faz parte daquele grupo que julgou e condenou Jesus, embora José não tenha feito parte, acredito eu, mas ele fazia parte daquele grupo. E mesmo fazendo parte daquele grupo que julgou, ele agora vai se expor a Pilatos, falando: Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Eu preciso do corpo do Senhor Jesus. Porque a nossa vida é assim, às vezes nós estamos rodeados de pessoas
que aparentemente estão conosco em todos os momentos, mas no momento de maior dificuldade, os que pareciam estar conosco somem, e aquele distante, que talvez ninguém nem imaginava, aparece e assume a responsabilidade. Por mais que eu perca o nome, por mais que eu perca o cargo, mas eu não vou deixar o meu mestre pendurado naquele madeiro. Aleluia. Quantos discípulos estão com medo, irmãos amados, e saindo de cena, saindo dos holofotes? Aleluia. Eu olho para um homem que observa e coloca tudo na ponta do lápis, correndo o risco de perder a posição que tinha, porque os discípulos estavam com medo de sofrer as consequências do que Jesus sofreu. José fala: não, eu não posso ficar servindo Jesus em oculto. É hora de eu me levantar e mostrar quem verdadeiramente eu sou, quem verdadeiramente reina no meu coração. Perca o que eu tiver que perder, custe o que custar, eu vou me levantar como um servo do Senhor, vou me levantar como um discípulo e dizer: eu preciso do corpo dele, porque eu não posso deixar o meu mestre pendurado naquele madeiro. Aleluia. Irmãos, não sirvam Jesus morto, sirvam Jesus que ressuscitou e viva para todos sempre. Aleluias. Às vezes nós estamos servindo a Jesus, mas como se ele estivesse morto, desanimados, frustrados, cabisbaixos e com medo dos judeus. Os discípulos que estavam a todo momento ali com Jesus, vendo cura, salvação, libertação, transformação, ressurreição, cura, salvação, libertação, ressurreição, a todo momento milagre acontecendo, verdadeiramente vendo dia após dia que ele era o Filho de Deus. De repente todo mundo esquece, por um momento de dificuldade, e começa cada um tomar o seu próprio caminho, esquecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olharam para Jesus crucificado e pensaram que é o fim. Eu não posso baixar a minha cabeça, eu não posso baixar a minha guarda diante dos problemas, como se o meu Cristo ainda estivesse pendurado no madeiro. Eu não posso olhar para os problemas e adversidades e ver como se aquilo fosse o fim de todas as coisas, porque não é. Quando eu olho para isso, ou quando eu vivo esta situação, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo: Jesus para mim ainda continua crucificado, Jesus para mim ainda continua morto. Eu aprendo com um homem que perdeu, não era um lavador de carro como o pastor Mazinho. Esse homem era o homem mais rico do Oriente. Perdeu riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os grandes amigos. E de repente alguém olha para ele, fala: abandona esse Deus, morre. Porque quem havia lhe restado lhe fala isso. Só que o que me chama a atenção é que este homem, Jó, mesmo assim, ele não desistiu. A Bíblia diz que vem 3 amigos, depois chega um quarto, mas vem 3 amigos, e esses 3 amigos começam a olhar para a situação de Jó e questionar Jó: Jó, porventura não tem nenhum pecado escondido? Mas o que me chama mais atenção ainda é que mesmo estando nessa situação, mesmo estando no estágio de miséria, mesmo estando num estado deplorável, com a sua carne toda putreficada, esse homem encontra forças no mais íntimo da sua alma e fala: eu sei que o meu Redentor vive. Esse homem encontra forças para dizer bem assim: ainda há esperança, aleluia, para a árvore que se foi cortada, aleluia, ainda há esperança, irmão Binho. A árvore quando cortada, irmãos amados, ela talvez, quem olha, fala bem assim: aqui já foi um dia uma árvore. Já está olhando para a sua situação e falando bem assim: eu fui um dia uma grande árvore, estou cortada, mas eu estou firmado na rocha, e as minhas, aleluia, e as minhas raízes estão perto do cheiro das
das águas, eu vou voltar a brotar, e os meus olhos ainda verão o meu rei nessa terra. Sabe o que é isso? É fé, irmãos. Jó não estava com a sua carne em condições de falar isso, mas a sua alma sabia que o corpo desfalece, mas o espírito está sempre avivado para a glória de Deus. Aleluia. Eu não posso servir a Deus com a minha consciência carnal, eu preciso servir ao Senhor com a minha fé, porque Ele é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas prova daquilo que eu espero. Eu não estou vendo Jesus, mas eu estou crendo com os olhos da fé, que em breve eu irei morar com o Senhor. O céu se abrirá, o corpo corruptível se transformará em um corpo de glória, e aquilo que estava morto ressuscitará para a glória de Cristo. Ele não está morto. Ele não está morto. Observe que José de Arimateia vai olhar para Jesus e vai falar: eu preciso do corpo dele. Não era para idolatrar, não era para colocar no cantinho de casa, era para que simplesmente se cumprisse aquilo que ele, como servo, precisava fazer: cuidar do meu Senhor, dar o meu melhor para o Senhor. Quando alguém um dia te questionar, ou quando alguém um dia para você falar, como já ouvi muitas vezes, e talvez cansaram até de falar: mas você passa muito tempo na igreja, você precisa dar mais atenção para aqui, você precisa dar mais atenção para cá, você precisa ver mais a sua família. Você precisa falar: não, eu sempre estou aqui, eu não posso estar todo dia. Não, mas você passa 5 vezes na igreja, será que Jesus não está com você em casa? Tá, mas eu preciso estar lá. Sabe por quê? Porque o meu comprometimento não é vir à igreja, o meu comprometimento não é vir ao culto, não é pelo cargo eclesiástico que eu exerço, mas é porque eu amo estar na casa do meu Deus, do meu Rei, do meu Pai, do meu Senhor. Aleluia, irmão, não tem nada melhor do que pegar uma vassoura, irmãos, varrer a casa do Senhor. Eu não estou varrendo a igreja porque o pastor pediu, não estamos carregando o banco porque o pastor pediu, porque senão alguém vai reclamar, vai questionar. Não, eu quero fazer algo para o meu Senhor, ainda que seja pegar o saco de lixo com um papel sujo, pegar os copos descartáveis sujos. Eu quero fazer algo para o meu Senhor, porque, irmãos, não tem nada mais prazeroso do que servir ao meu Deus, do que servir ao meu mestre. Irmãos, a igreja é um dos únicos lugares na terra onde um grande empresário vai ao chão, onde um mendigo se abraça com o empresário, onde não tem grande nem pequeno, todos são na mesma estatura. O pastor serve aos irmãos, os irmãos servem ao pastor, porque nós entendemos que somos parte de um corpo e ele é o cabeça. Enquanto nós servimos ao Senhor com toda a nossa intensidade, seremos como José de Arimateia. Eu preciso servir ao meu rei, eu preciso cuidar do corpo do meu rei, eu preciso servir ao meu rei, eu preciso guardar o meu rei. Nós vamos ver, irmãos, que ele não fazia de qualquer jeito. Irmão, não fazia de qualquer jeito. E a gente às vezes tem o costume de falar para os irmãos, né, pastor? Agora, graças a Deus, eu estou livre. E esse fardo, não, essa missão fica com o pastor Carlos. Mas quando a gente estava dirigindo a igreja, a gente falava para os irmãos: irmãos, nós vamos fazer uma faxina geral aqui na igreja. E o irmão Robson sempre presente, alguns irmãos que sempre colavam junto com a gente nas limpezas, o irmão Duval, os irmãos sempre ali juntamente com a família. Aí sempre tinha aquele que falava assim: não, eu vou limpar tal canto. Aí você chegava lá, irmão, estava um punhado de lixo no cantinho, estava um punhado de coisa ali. Moça, ele limpou em cima da geladeira, limpou, e estava só uma marca assim, parecendo uma zebra, uma parte de pó, a outra sem pó. Aí você olhava assim: irmão, tá limpo? Tá, pastor, limpei. Para a casa de Deus tem que ser o melhor. Para o meu Senhor, eu vou pegar um lençol limpo e vou enrolar.
Eu vou pegar um sepulcro novo que eu fiz para quando eu fosse ser morto, alguém da minha família quando eu morresse pudesse ter um lugar de descanso. Esses sepulcros eram caros, porque era cavado rochas que davam para se andar lá dentro, então era talhado passo após passo, manualmente. E aí José de Arimateia olha para aquela situação e falou: não posso colocar Jesus em um sepulcro qualquer, eu tenho que dar para ele o meu melhor. Servo não é aquele que apenas serve, mas é aquele que dá o seu melhor naquilo que serve. Porque servir de qualquer jeito, irmãos, muito serve. Eu vou lá hoje, pastor Carlos, porque eu estou na escala de serviço, mas eu nem queria estar lá. Aí tem aqueles que ficam: Jesus, nem para que hoje pudesse estar servindo. Se tiver oportunidade, eu quero estar servindo. Se tiver oportunidade, eu quero estar lá. Sabe por quê? Porque ele sabe que o seu Jesus não está mais pendurado. O seu Jesus, ele está vivo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos olhar para o exemplo de José de Arimateia e tomar esse exemplo para conosco. Sirva a Jesus. Siga Jesus. Mas sirva dando o seu melhor. Sirva dando o seu melhor. Eu vou caminhar aqui e observe que, olhando para esta palavra, eu posso ver aqui que há uma situação que foi travada, muito bem tramada, como há poucos instantes eu falei, sobre a questão de Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva negociou, ou permitiu com que o diabo lhes ludibriasse, eles abriram mão da sua eternidade na carne. A morte não fazia parte do currículo de Adão e Eva antes do pecado. Deus falou para ele: olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morram. Quando a serpente consegue então ludibriar Adão e Eva, quando eles comem do fruto, dá-se início a uma parceria que deu certo. Uma parceria que eu posso dizer até uma parceria dos infernos. Porque foi a parceria entre o pecado, a morte e o inferno. Observe que daí então, quando eles conseguiram neutralizar Adão e Adão e Eva negociou, abriu mão daquilo que Deus havia lhe dado, a morte passou a ter domínio sobre os seres humanos, que até então não tinha. Então a parceria deu tanto certo que todos quantos se levantavam iam sendo condenados pelo pecado, e o pecado trazia para a morte lançava-os no inferno. Observe que quando isso foi acontecendo, a cada vez mais, irmãos amados, esta parceria foi dando certo. Observe que Deus levantou um homem por nome de Elias, que trouxe esperança para o povo. Deus levantou também Moisés, que trouxe esperança para o povo. Deus levantou muitos outros profetas e homens de Deus, que também trouxe grandes sinais, que Deus usou com maravilhas, mas também pereceram, porque a morte recebeu das mãos do pecado a condenação de cada um deles. Embora eles estavam no Senhor, embora eles estavam servindo a Deus fielmente, mas herdaram o pecado de Adão e já nasceram com a condenação eterna, e isso precisava de alguém que viesse justificá-lo. A Bíblia nos diz então que quando isso acontece, já nasce alguém, irmãos amados, que a Bíblia vai dizer que nasce Jesus, o rei dos judeus. Jesus não nasceu como um servo, ele não nasceu como um príncipe. A maior raiva de Herodes é quando os magos do Oriente, pastor Carlos, chega para Herodes e fala: aonde nasceu o rei? Porque Jesus é o único que já nasce reinando na terra. Ele não nasceu príncipe, ele nasceu com toda a sua glória, reinando e vivo para todos sempre. Aleluia. Por isso que eu não vou cabisbaixo, eu não vou servi-lo desanimado, porque eu sei que o meu Redentor vive e vive para todos sempre. Aleluias. Quando Herodes viu como é que é nascer um rei, eu fui príncipe, tive que aprender, tive que esperar o meu pai morrer, ou o meu irmão primogênito morrer, para que eu herdasse o trono. Como que alguém já nasce reinando? Eu preciso mandar matar, porque Jesus é o único que nasce rei.
O ministério de Jesus começa então a ser conhecido, ele começa a ser divulgado pelas pessoas. Embora me chame a atenção que na maioria dos milagres, irmão Davi, Jesus curava e falava assim: não fales nada para ninguém. Mas era como se ele falasse: conte tudo. Porque Jesus falava isso porque ele não queria que as pessoas ficassem fazendo tanta propaganda. Porque Jesus sabia, e nós também sabemos, que muito pouco vale aquilo que nós falamos diante daquilo que nós praticamos. Porque por muitas vezes Jesus condenou os fariseus, falando para o povo: olha, façam o que eles digam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa, mas fazem outra. Aí era impossível praticamente alguém olhar para um aleijado, agora está andando, não precisava falar nada. Você era aleijado, o que aconteceu? Jesus me curou. Então às vezes as nossas palavras valem muito menos diante daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Só que às vezes nós estamos como os discípulos. Jesus tirou da droga, da prostituição. Jesus às vezes curou, libertou, fez tanta coisa na nossa vida. Aí a gente vem para a igreja triste. Quando carrega a Bíblia, às vezes, eu não estou falando aqui para as mulheres que às vezes carregam a Bíblia dentro da bolsa, até por conta do quanto de coisas que carrega, mas tem pessoas que colocam a Bíblia na bolsa por vergonha. Tem pessoas que vão entrar no ônibus, ela esconde a Bíblia, porque tem vergonha de alguém olhar para ela e ver ela como cristã, como serva de Deus. Às vezes nós escondemos a nossa identidade diante das pessoas, quando na verdade deveríamos mostrar quem verdadeiramente nós somos e o que Deus fez na nossa vida. Aleluia, o quanto Deus tem moldado e mudado a mim e a tua vida. Irmãos, vale a pena contar. Quando alguém tem orgulho de dizer: olha o que Deus fez na minha vida, certamente outras pessoas vão segui-lo e dizer: eu também quero esse Jesus, eu também quero que Jesus faça isso na minha vida. Que é prova disso? A Bíblia diz, irmãos amados, que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, as multidões iam até Lázaro para ver quão grandes coisas Deus fez na vida de Lázaro e criam em Jesus pela vida de Lázaro. A tua vida é um testemunho contado, a tua vida é uma vida de milagre. Não viva, irmãos amados, como se estivesse morto, não viva como se o teu Cristo estivesse morto. Mostre para os problemas, para as situações e para as pessoas que embora a tua vida não esteja talvez frutificando hoje, mas você está crescendo e amanhã você vai frutificar para a glória do Senhor. O Senhor não retardará e nem permitirá com que o seu servo viva uma vida de vergonha e de derrota. Jesus cresce e de repente me chama a atenção que ele chama os discípulos no último momento, perto da sua partida, e vai cantar. Fala para os discípulos: está perto da minha morte, vamos sair aqui e vamos cantar, vamos louvar. Eles cantam um hino. Ele fala que um dos discípulos vão traí-lo e vai para o monte agora orar. E quando eu olho para a situação de Jesus, ele se preparando para a crucificação, eu olho para um Jesus que, mesmo diante das situações e angústia que o ser humano pode passar, pela sua fidelidade a Deus na terra, ele nos motiva a não desistir, custe o que custar. Então todas as vezes que nós nos depararmos com situações de adversidades ao extremo, que nós possamos dizer como Jesus: seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto Jesus é colocado na cruz, estão todos reunidos, e de repente é como se houvesse aquela parceria de sucesso, aquela parceria que aparentemente deu certo, do pecado, a morte e o inferno. De repente Jesus está na cruz, o pecado chega para a morte e fala: olha, do lado esquerdo ali tem a sentença de um meliante, tem a sentença de um malfeitor, a sua trajetória e a sua condenação vai ser essa, isso, aquilo, outro. Quando chega em Jesus, tem um silêncio.
É como se a morte ficasse. E esse? O pecado dizia, não tem acusação contra ele. A morte dizia, então não tem como levá-lo. Porque Jesus não tinha pecado, ele se fez pecador por nós. É como se Jesus, irmãos amados, não matasse, mas assumiu a prisão de alguém que cometeu o assassinato. É como se Jesus não roubasse, mas ele assumiu a culpa de alguém que roubou. Ele se fez pecador por nós. Observe que Jesus está na cruz, mas o pecado não tem domínio sobre a vida de Jesus. Por isso que nós vamos olhar, quando nós vamos ver sobre Jesus morrendo, não vai falar assim, e Jesus morreu. Quando a gente vai para o começo de Gênesis, a gente vê que os pais foram morrendo, morreu, mas Jesus não. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus entregou o seu Espírito, porque, irmãos amados, a morte não pode ter domínio sobre quem não tem pecado. Jesus não tinha pecado, então Jesus teve que entregar o seu Espírito, porque, irmãos amados, o Espírito é o sopro de vida. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver que Jesus, ele vai entregar o seu Espírito. Aleluia. Jesus, irmãos amados, ele vai olhar e falar assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia. Espírito é a palavra pneumonia, que quer dizer sopro. Por isso que o nome pneu, que quer dizer sopro de ar. Um pneu, ele precisa ter ar dentro de si, para que exerça a sua funcionalidade. Nós, para que possamos ter vida, precisamos do sopro de Deus dentro de nós, porque o corpo sem o Espírito está morto. Então, quando Jesus entrega o seu Espírito, ele está falando, Pai, eu vou me render, porque o pecado e a morte não tem domínio sobre a minha vida. Aleluia. Aí Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, dizendo, aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Aleluia. Põe no telão aí, minha filha, que eu vou ler até o versículo 58. A morte não tem domínio sobre o Senhor, o pecado não tem domínio sobre o Senhor. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Aleluia. Aí Paulo vai falar assim, o aguilhão do inferno é o pecado, o aguilhão da morte é o pecado. É porque a Raíssa está brigando daqui a pouco ela coloca na projeção, eu creio, em nome de Jesus. Mas não tinha. Então, quando o pecado tentou furar Jesus com o aguilhão, porque o aguilhão, os irmãos sabem que é a ponta da lança. Então ele, por conta do pecado, ele cravava aquela lança na pessoa e levava-o até a morte com a sua condenação. Quando é em Jesus, não tinha pegado, Robson, porque não tinha pecado. Aí Paulo vai escrever assim o versículo 57, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Tragada foi a morte pela vitória, mas graças ao Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem nos dá a vitória. Irmãos amados, quando nós olhamos para esta palavra, nós nos alegramos, porque quando nós passamos a servir e a seguir Jesus, o pecado e a morte não têm domínio sobre nós. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo de número 9, versículo de número 10, Paulo vai falar a respeito disso, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. O versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Versículo 11, aleluia. Assim também vós, eu, você, nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para com Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, irmã, ergue a tua cabeça, não deixe o pecado desmotivar, nem desanimar você, porque o pecado não tem domínio sobre a tua, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Nós estamos mortos para o pecado, estamos vivos para com Deus. Nós estamos caminhando, peregrinando nessa terra, mas nós vamos herdar a terra que o nosso Pai nos prometeu. E eu creio que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos também nos ressuscitará para a glória de Deus, o nosso Pai. Oh, glória. Irmãos, considerai-vos mortos para o pecado,
e vivo para com Deus. Paulo não vai estar dizendo que é a Bíblia que tem que fazer isso. Paulo não vai estar dizendo que é um anjo. Paulo não vai estar dizendo que Deus tem que fazer por mim. Paulo vai estar dizendo que eu tenho que me considerar morto para o pecado e vivo para com Deus. Jesus vai falar para João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que nós possamos viver nessa terra, não como um derrotado, não como um pecador, mas muito mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.